Oi, eu sou a Beatriz e hoje eu e meu grupo vamos apresentar o projeto 3 do módulo 3 de cálculo numérico. Então, a disciplina é ministrada pelo professor Aníbal e nós somos formados por um grupo de 5 estudantes de engenharia de produção da Unicamp. E o tema desse projeto é estimar temperaturas em uma placa através dos métodos de Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel. Então, um pouco sobre a explicação desse projeto, né? A gente tem o objetivo de realizar a estimativa de temperaturas em uma placa através do uso do método iterativo para sistemas lineares. E nesse projeto aqui, dois métodos vão ser utilizados, o de Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel. Então, para isso, a gente vai usar uma precisão igual a 0,01 e o número máximo de iterações para serem realizadas no código é de 20 iterações. Então, para cada método, a gente vai precisar fornecer o valor de 4 temperaturas a serem estimadas, que são o T1, T12, T21 e T22. E a gente vai ter que dizer também se convergiu ou não para um conjunto dado de valores de temperatura e se o número de iterações parou devido ele ter atingido o máximo de iterações ou porque atingiu a precisão requerida. Então, aqui a gente tem a nossa placa de temperatura com esses valores x, y, z e w, são os parâmetros do RA, que a gente vai encontrar posteriormente. Mas então, os valores das temperaturas que a gente quer estimar são esses: T1, T12, T21 e T22. E eles podem ser estimados como uma média aritmética das temperaturas que estão em volta deles. Então, por exemplo, o nosso T1 pode ser dado pela média aritmética entre o x, o w, o T21 e o T12. Como está aqui, isso daqui para todas essas temperaturas. Então, essas equações aqui, a gente pode transformar elas em um sistema linear, como está dado aqui. Então, a gente tem aqui nossas incógnitas, T1, T12, T21 e T22, e aqui o nosso resultado, que vai ser um valor constante numérico. E esse sistema linear, para a gente simplificar ele, a gente pode transformar ele em uma forma matricial, ax igual a b. Então, a matriz A vai ser igual aos coeficientes que acompanhavam aqui no sistema, né, as nossas incógnitas. Então, vão ser só esses valores numéricos também. E ela vai multiplicar o x, que são as incógnitas que a gente vai descobrir. E essa multiplicação vai ser igual ao b, que são valores constantes também, em função dos parâmetros do RA. Então, agora a gente precisa descobrir quais são esses parâmetros, né? Então, para isso, a gente vai usar esse código aqui, que foi dado pelo professor, e para ele vai gerar alguns valores aleatórios para os nossos RAs. Então, a gente vai usar dois RAs. Aqui a gente usou um primeiro RA de uma integrante do grupo, que obteve esses valores aqui para x, y, w, z. E aqui a gente fez a mesma coisa para outro RA. Então, substituindo na equação do vetor dado, né? Aqui a gente vai ter a nossa placa de temperatura para o primeiro RA, com os valores aqui, né? Que a gente foi colocando. E aqui a gente tem o nosso vetor B, obtido para o primeiro RA, que vai ser utilizado no código. Em seguida, a gente tem a mesma coisa para o segundo RA, né? Aqui a placa de temperaturas com os valores. E aqui o nosso vetor B, que foi obtido para esse segundo RA. Então, agora eu vou passar para a Mirella para ela explicar um pouco sobre a parte teórica do método de Gauss-Jacobi. Bom, então vamos conhecer um pouquinho do primeiro método que a gente vai estar estudando, que é o método de Gauss-Jacobi. Esse método, ele transforma um sistema linear do tipo AX igual a B em outro equivalente do tipo X igual a CX mais G. E como que ele faz isso, né? Ele isola o vetor X das variáveis pela diagonal. Nessa foto aqui da esquerda, você consegue ver que os coeficientes dos X das diagonais estão destacados. Então, esse x1, x2, até chegar no xn, eles vão ser isolados. E isso está representado aqui na figura da direita. Então, aqui no caso do x1, você vê que fica x1 igual a 1 sobre a11, que era justamente o coeficiente que estava acompanhando esse x1, vezes todo o resto. Ou seja, esses números aqui da direita, que é o b, menos todo o resto que estava do lado esquerdo. Então, ficou B1 menos A1 2x2, menos A1 3x3, até chegar em menos A1 nxn, e assim analogamente para as outras linhas. Depois de fazer esses cálculos, a gente consegue perceber que a gente consegue colocar índices de transformação.
Então, a gente consegue descobrir o xk mais 1 por meio de xk. Então, aqui na figura a gente consegue ver, ó, o x1k mais 1, ele pode ser descoberto através do x2k, do x3k, até chegar no xnk. Então, a gente consegue descobrir o próximo através dos anteriores. Dessa forma, a gente consegue identificar o C e o G por meio de uma análoga daquele sistema que a gente tinha falado. Então, fica xk mais 1 é igual a cxk mais g. Aqui é aquela distribuição de índices que a gente fez. E como é que a gente descobre o C e o G, né? O C, ele vai ser tudo aquilo que é dependente de x. Ou seja, o A12 dividido por A1, o A13 por A1, até chegar no A1N por A1 e assim analogamente para todas as colunas. Percebam que a diagonal da matriz C, ela é nula, porque justamente seria o lugar onde está o B1 sobre A1, mas ele não depende de x, então ele não vai participar da C. Ele vai participar da G, porque a matriz G vai ser tudo aquilo que é independente de x. Então, geralmente vai ser os B's divididos pelos coeficientes que acompanhavam o x lá no começo. Bom, agora que a gente entendeu um pouquinho de como funciona o método de Gauss-Jacob, vamos ver ele no Python? Bom, gente, agora que a gente já entendeu um pouquinho da teoria, vamos fazer isso em Python, vamos colocar isso em prática. Então, eu vou estar falando para vocês sobre o método de Gauss-Jacob. Vocês vão reparar que tanto o método de Gauss-Jacob quanto o método de Gauss-Seidel, eles são muito parecidos. Então, são pequenas partes do código que têm alteração e vocês vão estar observando isso. Então, primeiramente, o código começa, não do começo, ele começa aqui do final. Então, onde a gente coloca os valores do enunciado, a gente define a matriz A, que foi citada anteriormente, além de definir a matriz B. Então, a gente começa o nosso código do final. Então, é importante estar analisando isso daqui. E aí, a gente volta para o começo. Então, aqui a gente importa duas bibliotecas que vão ser utilizadas ao longo do código. E aqui nós temos a obtenção dos valores para gerar os parâmetros do problema. E esses parâmetros estão muito relacionados ao RA. Então, aqui temos uma função que gera um número aleatório com base no RA, e nós vamos estar fazendo isso para dois RAs diferentes. Algo que eu queria ressaltar para vocês é que esses parâmetros são exatamente aqueles citados anteriormente. Então, x, y, w e z, eles estão inteiramente relacionados ao RA. Então, é importante estar prestando atenção nisso ao longo do código. Iniciando, então, nós temos a definição de uma função que foi denominada comparar e que ela possui três parâmetros. Então, x, xk e EPS, que seria basicamente a precisão. Então, a soma inicia-se em zero e nós temos aí uma variável que mistura o conteúdo de duas variáveis em uma só. Basicamente, essa parte do código está relacionada à verificação da precisão do programa. Então, para que a gente realmente consiga garantir que a precisão está sendo atingida, nós fazemos essa parte com a função comparar. Aí nós passamos para um if, então nós realizamos uma condição que se a soma for menor que a precisão, ele continua com o programa, então ele retorna verdadeiro. E caso seja o contrário, então se a soma for maior que a precisão, ele retorna falso e o programa para. Agora, vamos passar para a parte principal do programa, que seria basicamente a definição da função Gauss-Jacob, que está relacionada a quatro diferentes variáveis: a matriz A, a matriz B, a variável maxiter, que está relacionada ao número máximo de interações que desejamos que a nossa máquina faça, bem como o EPS, que é uma variável que está relacionada à precisão da máquina. Daí, nós definimos a variável n, que retorna o tamanho da matriz B, bem como a variável sol, que está muito relacionada a esse if que a gente fez anteriormente. E ele indica basicamente se nós temos ou não solução. Além disso, nós copiamos o conteúdo de B para as matrizes por meio da definição da variável x. Agora, nós queremos que o nosso programa percorra cada elemento do vetor B e para isso nós fazemos esse for. Daí, iremos verificar se, em módulo, a diagonal principal da matriz A é diferente de zero. Se ela for diferente de zero, nós iremos fazer a divisão de B e I por A e I. E se ela for igual a zero, ou seja, se tiver um elemento na diagonal igual a zero, o programa irá parar, por meio do sol igual a falso. Ainda dentro da função Gauss-Jacob, nós iremos realizar diversas iterações com o programa. Então, caso o programa possua a solução inicial, nós iremos começar imprimindo interação zero e imprimindo o valor de x na interação zero.
Além disso, nós iremos atualizar o valor da variável xk e também iremos definir uma variável iter, que está muito relacionada à contagem no número de iterações. Dando continuidade aqui para o método de Gauss-Jacob, a gente tem que fazer agora as iterações. Então, enquanto o número de iterações for menor do que o número máximo de iterações, a gente vai ter que fazer elas rodarem, o código deve rodar. Então, as iterações vão ocorrer de uma em uma, atualizando esse número. Agora, sobre o método, a gente tem que fazer um for que está relativo ao elemento i, então está relativo às linhas. Então, a gente vai ter que calcular essa linha, começando da primeira, indo até a última, de uma em uma. Por isso que a gente faz esse range 1, n mais 1, 1. E a soma vai ter que começar em 0. Agora, para o j, que está relativo às colunas, a gente tem que fazer o mesmo processo, começando da primeira, indo até a última, de uma em uma, de coluna em coluna. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem que desconsiderar a diagonal principal, que é quando o i é igual ao j. Agora a gente tem que fazer uma nova soma, que vai ser um novo s, sendo que a gente vai usar o s de cima, que começou em 0. A gente pode ver aqui que a gente também vai usar o a e o x, sendo que o a é o nosso multiplicador e o x vai ser um parâmetro. Em seguida, a gente faz aqui, a gente tem que pegar o resultado do x atualizado, então o nosso xk, e aplicar na fórmula de Gauss-Jacob, que é essa fórmula aqui. E por fim, a gente conseguiu agora nosso xk, que é o valor que a gente realmente quer, e a gente tem que imprimir isso. A gente imprime primeiro a iteração, então mostrar qual iteração eu tô, e a gente imprime o xk, que vai ser o valor correspondente à iteração. Agora, por fim, para acabar isso, a gente tem que fazer com que x seja igual a xk de acordo com a precisão. Então, a gente faz esse if comparar, sendo que o comparar a gente definiu lá em cima, como a Lara explicou, e a gente tem que fazer isso até que o x seja igual a xk, de acordo com a precisão EPS. E aí, a gente faz o break para o código parar. E por fim, aqui a gente faz x igual a xk, a gente copia isso, porque primeiro a gente tem que comparar, a gente faz o if para comparar, e a gente copia aqui para finalizar. Então, aqui, para depois que a gente imprimiu, a gente rodou o código e a gente consegue ver o RA, então 186466, os parâmetros x, y, w e z, as iterações numeradas, então da 0 até a 14, que foi o que rodou aqui, juntamente com cada xk atualizado, e por fim o x, todos aplicados no método de Gauss-Jacob. E aqui a gente também tem outro exemplo de RA, então o RA 1666550. Bom, gente, agora que vocês viram um pouco sobre o método de Gauss-Jacob em Python, a gente pode pular para o segundo método, que é o de Gauss-Seidel. Basicamente, esse segundo método ele vai ser um aperfeiçoamento do primeiro. E por ser um aperfeiçoamento, vocês vão ver que eles vão ter muitas coisas em comum. Então, assim como no primeiro método, esse também vai transformar um sistema linear do tipo x igual a b em x igual a cx mais g. E como ele faz isso? Isolando o vetor x das variáveis pela diagonal. Nada disso é novidade para vocês, porque a Mirella explicou certinho como isso acontece pelo método de Gauss-Jacob, e ele faz isso da mesma forma. Então, você vê aqui que você vai isolar o vetor x das variáveis, e aí você obtém isso que está ilustrado na segunda imagem. Bom, outras coisas que eles têm em comum é que ambos os métodos vão obter as matrizes de C, G e de XK. Então, são coisas que acontecem de forma muito similar entre o método de Gauss-Jacob e o método de Gauss-Seidel. Mas aí, o que muda, né? O que vai ter de diferente? Por que o método de Gauss-Seidel seria um aperfeiçoamento do primeiro? Então, basicamente, o aperfeiçoamento está na obtenção do xk mais 1. Como você vê, o primeiro método, que é o de Gauss-Jacob, ele vai usar o xk para conseguir determinar o xk mais 1. Então, por exemplo, se eu tenho o x2k mais 1, você vê que ele utiliza o x1k e assim por diante, até chegar no xnk, para conseguir obter esse x2k mais 1. Só que no método de Gauss-Seidel, ele vai utilizar a iteração mais recente, então no caso o próprio xk mais 1, para conseguir o próximo xk mais 1. Então, para deixar mais claro, né? Eu tenho aqui o x2k mais 1, e para eu conseguir determinar
né, qual o valor dele, eu pego o x1k mais 1, que é o que estava imediatamente antes. E quando você pega a iteração mais recente, né, a que estava logo antes da que você está vendo agora, você vai obter uma precisão maior. E para isso ficar mais ilustrativo para vocês, para que vocês possam entender melhor, a gente também colocou esse método em Python e vocês vão poder conferir agora. Agora, apresentando o código em Python do método de Gauss-Seidel, a gente primeiro tem que saber que o formato, o esqueleto do código vai ser o mesmo do método de Gauss-Jacob. Então, eu vou passar bem rápido pelas partes que são repetidas e ressaltar quais são as diferenças. Então, primeiro aqui no final a gente define as matrizes, A e B, e a gente importa as bibliotecas, a gente define os parâmetros, a gente define a função comparar, a mesma função comparar, o x, xk e o vs. A gente... Aqui está a primeira diferença, que é a função Gauss-Seidel. A gente antes tinha usado a função Gauss-Jacob e agora a gente está usando a função Gauss-Seidel com os mesmos parâmetros, A, B, Maxiter e a precisão. Isso aqui e aqui no final também a gente tem que mudar. Aí a gente faz um if da solução inicial e a gente começa aqui as iterações. While iter menor do que a quantidade máxima de iterações. A gente faz aqui das linhas, das colunas e a mudança principal está aqui na soma. A gente tem que ver aqui que a gente, como se fosse a gente tivesse quebrado a soma em duas partes. A soma que a gente fez na parte de Gauss-Jacob em duas partes. Então, primeiro a gente tem que fazer um if. Então, enquanto o o elemento das linhas for maior do que o elemento das colunas, for maior que j, a gente tem essa soma e a gente vai usar o xk ao invés do x. Antes a gente só usava o x e a gente fazia para todos que são diferentes de i diferente de j. Então, a gente agora está usando o xk para i maior do que j, porque, como foi dito na teoria, a gente vai usar o valor de x mais atualizado. Então, o x de cada iteração anterior a gente vai estar usando aqui, que vai ser o xk. E agora a gente vai usar um elif de i menor que j. Esse elif é como se fosse um else, só que considerando o if. A gente não usa o else porque a gente não pode considerar i diferente de j. Então, a gente não pode considerar a diagonal principal. Então, a gente faz o elif de menor do que j e a gente faz a soma com x mesmo. Depois disso, a gente continua igual a gente fez em Gauss-Jacob, só que agora com xk, com a fórmula do Gauss-Seidel, que está aqui. A gente imprime de novo as iterações, a gente imprime o xk, a gente faz o código parar com break, e a gente copia aqui o x igual a xk, atendendo a precisão. Então, a gente pode ver aqui o código rodando, então, com o nosso RA, os parâmetros, as iterações, os x atualizados, que são o xk, e o x final. O mesmo para essa outra RA. Então, de novo, os parâmetros, iterações, xk e x. E agora a Beatriz vai falar um pouco sobre a comparação dos dois métodos. Por fim, a gente vai tirar algumas conclusões e fazer a comparação entre esses dois métodos estudados. Então, o método de Gauss-Jacob, para o primeiro RA utilizado, ele necessitou de 14 iterações para atingir o resultado. Já no segundo RA, ele necessitou de 15 iterações. Em ambos os casos, ele parou o código porque a precisão requerida foi atingida, que era de 0,01, como a gente viu lá no enunciado. Em ambos os casos também, ele convergiu para um resultado. Já no método de Gauss-Seidel, nos dois RAs, ele necessitou de 9 iterações para atingir um resultado, e ele também parou porque a precisão requerida foi atingida. E ele também convergiu para um resultado nos dois casos. Então, com isso, a gente pode concluir que os dois métodos são efetivos
e serviram para resolver esse problema, mas então a gente quer saber, né, qual que é o método mais eficiente. Por conta de terem sido necessárias menos iterações, a gente pode concluir aqui que o método mais eficiente entre esses dois estudados é o de Gauss-Seidel, porque ele necessitou apenas de 9 iterações. Isso se deve porque esse método ele utiliza valores mais atualizados para fazer as operações. Enquanto o método de Gauss-Jacobi utiliza o valor de x de k, o método de Gauss-Seidel já utiliza o valor de k mais 1. Portanto, é um valor mais atualizado e ele vai chegar mais rápido em um resultado. Então, esse foi o nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado e obrigado por terem assistido até aqui.